Olá, pessoal. Estamos de volta aqui a mais uma aula acerca das penas restritivas de direito, certo? A aula aqui é para a turma do quarto A e do quarto B, na disciplina de Direito Penal 2, beleza? A gente vai dar continuidade à aula 3. Essa é a aula 3. No estudo das penas restritivas de direito, a gente vai dar continuidade a esse estudo, ok? E acho que eu vou concluir o conteúdo das penas restritivas de direito, acho que só em 4 aulas. Acho que a gente ainda vai ter mais uma aula, certo? Então, vamos lá. Fazer aqui uma breve revisão do que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente estudou até a duração das penas restritivas de direito. Eu acho que eu só cheguei a comentar, não expliquei. Vou explicar nessa aula como é que ocorre a duração dessas penas restritivas de direitos, ok? Antes disso, vamos fazer nossa breve revisão. Na aula passada, a gente estudou como ocorre a aplicação das penas restritivas de direitos, bem como nós trabalhamos a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, certo? Primeiro, quando a gente vai falar acerca da aplicação da pena restritiva de direito, a gente tem que olhar para o patamar da pena privativa de liberdade aplicada. O Código me diz que se a pena privativa de liberdade aplicada ela for igual ou inferior a 1 ano, o juiz poderá aplicar uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Se ela for superior a 1 ano, 2 penas restritivas de direito ou uma pena restritiva de direito e multa. Vamos lá. Ok? Quanto à conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, vai acontecer quando ocorre o descumprimento injustificado, certo? Da sanção imposta, ou seja, da pena privativa, da pena restritiva de direito imposta. A exemplo do cara que teve sua interdição temporária de direitos, no sentido de que não poderia dirigir veículo automotor, estava com sua habilitação suspensa. E aí, ele foi pego dirigindo. Vai ocorrer a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, certo? Basicamente isso. Hoje a gente vai estudar a duração das penas restritivas de direito. Aliás, a duração das penas... a duração das penas restritivas de direito e começar a estudar de fato as espécies de penas restritivas de direito, ok? Vamos para a aula. Vou pôr aqui o slide na tela para a gente começar, beleza? Vamos lá, pessoal. Duração das penas restritivas de direito. O que é que acontece? De acordo com o artigo 55 do Código Penal, as penas restritivas de direito, elas terão a mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada, certo? Porém, devemos analisar quais são as penas restritivas de direito que terão essa duração, certo? Vamos ler aqui o artigo 55 do Código. As penas restritivas de direito, referidas nos incisos 4, 5 e 6 do artigo 43, terão as mesmas duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Vejam bem, aqui no artigo 55 ele vai dizer que as penas restritivas de direitos constantes lá no inciso 4, 5 e 6 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, certo? E o Código trouxe uma exceção que está disposto lá no parágrafo 4º do artigo 46. A gente vai já trabalhar elas. Professor, quais são as penas restritivas de direito presentes lá nos artigos, aliás, nos incisos 4, 5 e 6? São as penas de prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, ok? Professor, e cadê a prestação pecuniária e a perda de bens e valores? Por que não se enquadra nisso, nessa duração? Porque é o seguinte, a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, a partir do momento em que você paga o valor em determinada quantia fixada pelo juiz na sentença penal condenatória, certo? A partir do momento em que você efetua o pagamento, a pena
acaba por aí, extingue-se na mesma hora, beleza? Do mesmo jeito é a perda de bens e valores, a partir do momento em que ocorre a perda do bem, que pode ser móvel ou imóvel, ou de valores, que pode ser ações de algum tipo de empresa, em alguma empresa, na Bolsa de Valores, ou até mesmo moeda corrente nacional, a partir do momento em que há a perda do bem ou do valor, certo? A pena acaba por aí também. Então, a prestação pecuniária, ela requer, por exemplo, o pagamento. Depois que você paga, acaba. Do mesmo jeito, a perda de bens e valores requer a perda. Depois que ocorre a perda, a pena também acaba. Agora, por outro lado, quando tratamos de prestação de serviço à comunidade, esse serviço tem que ser prestado dentro de um certo período de tempo. Do mesmo jeito, a interdição temporária de direitos. O próprio termo temporária significa que durante determinado tempo, determinado período, de forma temporária, o réu terá direitos interditados. Bem como a limitação de fim de semana, que requer um tempo em que os fins de semana do réu, do condenado, na verdade, estarão limitados. Por isso que as penas restritivas de direito, elas terão as mesmas duração das penas privativas de liberdade em relação apenas às penas prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana e interdição temporária de direitos. Entendidos até aqui? E qual é a exceção, professor? Que está disposto lá no parágrafo 4º do artigo 46. O artigo 46 vai dizer o seguinte: a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Vejam o que diz o parágrafo 4º. Repetindo, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Primeiro, a gente vai estudar de forma específica a prestação de serviço à comunidade, mas eu já posso dizer para vocês que ela só vai ocorrer se a pena aplicada for superior a 6 meses. Vamos analisar agora o parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, vejam bem, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. De novo, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. O que é que o Código me diz? É que existe a possibilidade do condenado, certo? Existe a possibilidade do condenado cumprir a prestação de serviço imposta pela sentença penal condenatória em tempo inferior ao previsto em tempo inferior à pena privativa de liberdade fixada, porém nunca inferior à metade dela. Resumindo, voltando aqui para vocês compreenderem. Existe a possibilidade do réu cumprir a pena restritiva de direito em menor tempo, certo? Nunca inferior à pena privativa de liberdade aplicada, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Raciocinem o seguinte comigo: suponhamos que o réu foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão, ok? A pena não é maior do que 1 ano? É 2. Ela foi substituída por 2 penas restritivas de direito. Uma prestação pecuniária, o réu pagou a prestação pecuniária, acabou, e também por uma prestação de serviço à comunidade. Pela regra do artigo 55, essa prestação pecuniária ela tem que ser cumprida dentro de 2 anos. Certo? Porque a duração dela é conforme a pena privativa de liberdade. Mas o parágrafo 4º do artigo 46 vai me dizer que eu posso cumprir essa pena em menor tempo, porém nunca inferior ao tempo, nunca inferior à metade do tempo previsto na pena privativa de liberdade fixada. Ou seja, se a pena privativa de liberdade fixada, no exemplo que eu acabei de dar, foi 2 anos, então o réu poderá cumprir essa pena de prestação pecuniária em até 1 ano. O que ele não pode cumprir é em tempo inferior à metade. Se a pena privativa de liberdade é 2 anos, o réu pode cumprir até a metade, em 1 ano. Nunca pode inferior a 1 ano. Entenderam até aqui? É o que diz o parágrafo 4º do artigo 46. Se a pena substituída for superior a 1 ano,
é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. E aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte, aqui é onde ocorre, entre aspas, uma injustiça em relação ao condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 1 ano. Vou dizer para vocês por quê. Lembram as regras de cumprimento da pena privativa de liberdade? Primeiro, se é 1 ano, pode ser substituída por uma única pena restritiva de direito, não é isso? Aliás, lembram da regra de cumprimento de pena das penas restritivas de direito? Por exemplo, se o cara é condenado a 1 ano, certo? A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma única pena restritiva de direito. Suponhamos que a única pena restritiva de direito foi uma prestação de serviço à comunidade. Então, o cara vai ter que prestar serviço à comunidade durante o ano todo, não é isso? Não é isso? Por quê, professor? Porque o artigo 55 me diz que a pena privativa de liberdade ela tem a mesma duração, aliás, a pena restritiva de direito ela tem a mesma duração da pena privativa de liberdade fixada. E o artigo 46, parágrafo 4º, vai me dar a possibilidade de cumprir essa pena em menor tempo, desde que ela seja superior a 1 ano. Porém, no exemplo que eu acabei de dar, o indivíduo foi condenado a pena de 1 ano, certo? E teve ela substituída por uma prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade vai ter que ser paga dentro de 1 ano, durante 1 ano. Agora, imagine só a seguinte situação. O cara foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses. Certo? De 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses dá o quê? 14 meses, não é isso? O juiz determinou que fosse substituída por 2 restritivas de direito. Falei para vocês que se a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano, ela tem que ser substituída por 2 restritivas de direito ou uma restritiva de direito e multa. Vamos supor que foi substituída por 2 penas restritivas de direito. Uma prestação pecuniária e uma prestação de serviço à comunidade. O cara pagou a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, vamos considerar essa situação hipotética, e aí tem 1 ano e 2 meses para cumprir a prestação de serviço à comunidade, não é isso? Mas olha o que o artigo 46, parágrafo 4º me diz, que se a pena for superior a 1 ano, no caso, o réu pegou 1 ano e 2 meses, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, o artigo 46, parágrafo 4º, me autoriza, nessa situação hipotética que eu acabei de falar, autoriza, na verdade, o réu, nessa situação hipotética que eu acabei de falar, a cumprir a pena privativa de liberdade, aliás, a cumprir a pena restritiva de direito, em 7 meses. Por que 7 meses, professor? Porque se ele pegou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses são 14 meses, não é isso? São 14 meses, não é isso? E o código me diz que eu posso cumprir essa prestação de serviço à comunidade em tempo até a metade da pena privativa de liberdade fixada. Qual é a metade de 1 ano e 2 meses? Não é 7 meses? Então, raciocinem agora comigo os 2 exemplos que eu falei. O cara que pegou 1 ano, certo? Apenas 1 ano, vai ter que passar 1 ano prestando serviço à comunidade. Enquanto o cara que pegou 1 ano e 2 meses vai pagar uma prestação de serviço à comunidade, aliás, vai pagar uma prestação pecuniária e tem a possibilidade de cumprir a prestação de serviço à comunidade em 7 meses. Ou seja, fica uma coisa desrazoável. O cara que pegou 1 ano vai passar mais tempo cumprindo a pena restritiva de direito do que aquele que pegou 1 ano e 2 meses. Conseguiram entender essa situação? Se não tiverem entendido, na nossa aula ao vivo eu posso explicar novamente para vocês, certo? Então, o artigo 46, parágrafo 4º é justamente isso, a possibilidade que existe do réu cumprir a pena em tempo inferior, certo? À privativa de liberdade, porém nunca inferior à metade dela. Existe a abreviação da pena, porém nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Observação. Logo, as penas restritivas de direito referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, com a ressalva de que, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Beleza? Vamos continuar.
Espécies de penas restritivas de direitos. São 5 que a gente vai estudar. Estão lá no artigo 43 do Código Penal. A prestação pecuniária, a perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana. Vamos começar a estudar a prestação pecuniária. Prestação pecuniária está lá no artigo 45, parágrafo 1º. Peço a vocês que consertem aí o slide, certo? Eu coloquei artigo 54, mas na verdade é artigo 45, parágrafo 1º. O artigo 45, parágrafo 1º vai dizer o seguinte: consiste no pagamento, certo? Essa prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou seus dependentes, ou à entidade pública ou privada com destinação social e importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Ou seja, prestação pecuniária, o termo pecuniário significa pecúnia, dinheiro, certo? Lembrem-se que o dinheiro vai ser destinado a quem? A vítima, ou seus dependentes, ou a instituição privada ou pública, entidade pública ou privada com destinação social. Lembrando que a importância fixada no valor, certo, da prestação pecuniária terá como teto mínimo o valor de um salário mínimo e terá como teto máximo o valor de 360 salários mínimos. Então, entendemos que a prestação pecuniária ela é destinada à vítima ou seus dependentes, ou, em determinados casos, à entidade pública ou privada com destinação social. E a importância fixada dessa prestação pecuniária terá como valor mínimo o valor de um salário mínimo e o valor máximo será 360 vezes o valor do salário mínimo. Beleza? Entendidos até aqui? Professor, como é, então, que o juiz vai ter que aplicar a pena de prestação pecuniária em desfavor de uma entidade pública, por exemplo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é quando a vítima não for determinada ou determinável. A exemplo do crime de porte ilegal de arma de fogo, em que a vítima é a sociedade como um todo, certo? Preste atenção nessa observação que aqui está no parágrafo 3º desse slide, que é bastante importante, é o seguinte: o valor pago será deduzido, certo? O valor da prestação pecuniária, o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. O que é que acontece nessa hipótese? É o seguinte: vamos supor que o cara sofreu um furto, certo? De uma joia muito rara que ele tinha. E aí o bandido foi preso para responder o processo pelo crime de furto. A vítima se sentiu lesada e ingressou com a ação civil, pedindo a reparação por danos morais. Vamos supor que lá na ação civil o réu foi condenado a pagar 3 salários mínimos a título de dano moral, certo? E depois, posteriormente, na ação criminal, ele foi condenado a pagar não. Na verdade, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e teve ela substituída por prestação pecuniária e o juiz determinou que essa prestação pecuniária fosse de 5 salários mínimos. O que é que o Código diz? Que o valor pago a título de reparação civil, certo? Se coincidente os beneficiários, no caso a mesma vítima, deverá ser abatido no caso da prestação pecuniária. Como lá, nesse exemplo que eu acabei de dar, o réu já pagou 3 salários lá no juízo civil e foi condenado a 5 pela prestação pecuniária, como ele já pagou 3, ele só vai estar devendo agora 2. Por quê? Porque o Código diz que tem que ser deduzido o que já foi pago no civil. Se já foi pago 3, 5 menos 3, só nos resta 2 salários mínimos em que o réu deverá pagar a título de prestação pecuniária. Beleza? Entendido até aqui? Vamos para frente. Aqui, pessoal, é o seguinte: quando eu falei para vocês que a prestação pecuniária tem que ser destinada à vítima ou seus dependentes, é quando há uma vítima determinada. Exemplo do crime de furto, por exemplo. O cara me furtou, eu sou a vítima. Se ele for condenado e tiver a substituição da pena e ele pegar uma prestação pecuniária, o valor em dinheiro vai ser destinado para mim ou aos meus dependentes, certo? Agora, vamos supor que eu cometi um crime de porte ilegal de arma de fogo. Peguei 2 anos de reclusão, tive minha pena substituída por 2 restritivas de direito.
pagar a prestação de serviço à comunidade e pagar uma prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos. Existe uma vítima específica? Não existe, porque no crime de porte ilegal de arma de fogo, a sociedade é o sujeito passivo do crime, é a vítima. É o Estado em si. Então, nesse caso, eu vou determinar, aliás, o juiz vai determinar que eu pague essa prestação pecuniária em desfavor de uma entidade, que pode ser pública ou privada, desde que ela tenha uma destinação social. Professor, e como é que vai ser a questão? Como é que o juiz vai dizer qual é a entidade? Geralmente, elas são cadastradas junto ao Poder Judiciário local. Essas instituições, elas fazem um cadastro lá no fórum, direitinho e tudo, para receber justamente essas prestações pecuniárias quando acontecer em determinados casos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos ler aqui esse primeiro parágrafo aqui do slide. Na fixação da prestação pecuniária, deverá o juiz dar prioridade ao pagamento à vítima ou seus dependentes, não podendo determinar que o valor seja repassado a entidades públicas ou privadas na hipótese de existir aqueles. O que é que acontece? Essa primeira parte do parágrafo diz o seguinte, que se realmente existir vítima, e caso ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, especificamente a prestação pecuniária, o juiz determinará que o valor pago a título de prestação pecuniária seja destinado à vítima ou seu representante legal. Essa é a regra. O seu representante legal, não. Será destinado à vítima ou seus dependentes. Essa é a regra, beleza? Vamos continuar lendo a parte final do parágrafo aqui do slide. Esse repasse à entidade poderá ocorrer na hipótese de inexistência de vítima determinada ou determinável. Ou seja, em caso de vítima que não seja determinada ou determinável, certo? O juiz poderá determinar a destinação dessa prestação pecuniária à entidade pública ou privada. É exemplo do crime de porte ilegal de arma de fogo que eu acabei de falar. Se porventura vier ocorrer uma reparação civil, o valor pago à vítima ou aos seus dependentes deverá ser deduzido no valor. Isso é o exemplo que eu tinha acabado de falar, no sentido de que o réu foi condenado a uma indenização por dano moral na área civil, a pagar 3 salários mínimos e teve uma prestação pecuniária de 5. Como ele já pagou 3 no civil, vai ser deduzido. Ou seja, em vez de ele pagar 5, ele só vai pagar apenas 2, porque 3 já foi pago no civil, desde que o beneficiário seja o mesmo. Ou seja, a vítima seja o beneficiário de ambos os casos. Beleza? Vamos ler agora aqui esse segundo parágrafo aqui do slide. Além do mais, para que a pena privativa de liberdade possa ser substituída pela prestação pecuniária, não há necessidade de ter ocorrido prejuízo material. Pode ser aplicado também nas hipóteses em que a vítima sofra um dano moral. Ou seja, de novo, vamos ler novamente. Além do mais, para que a pena privativa de liberdade possa ser substituída pela prestação pecuniária, não há necessidade de ter ocorrido um prejuízo material. Pode ser aplicada também nas hipóteses em que a vítima sofra um dano moral. Exemplo, o juiz ele pode determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo que o réu tenha sofrido apenas um prejuízo moral. Como assim, professor? Eu falei para vocês que pode ocorrer a substituição do crime de ameaça. No crime de ameaça, a vítima ela pode ter sofrido um dano moral, um prejuízo moral, certo? Na calúnia, injúria e difamação, pode ter sido um prejuízo moral, e lá o juiz pode determinar que seja substituído por uma prestação pecuniária. Não é necessariamente tem que haver a perda de um bem material, um furto de um relógio, por exemplo. O juiz é quem vai determinar, beleza? O artigo 45, parágrafo 2º, ainda diz que a prestação pecuniária ela pode ser de outra natureza. O que seria essa outra natureza? Seria uma forma de pagamento da prestação pecuniária, desde que o beneficiário da prestação pecuniária aceite uma prestação de outra natureza, em que será executada pelo próprio réu, pelo próprio condenado. É exemplo do condenado que, por exemplo, é trabalhador rural. Trabalhador rural não, é um pedreiro. E aí, não tem dinheiro para pagar a prestação pecuniária. Então, ele conversou com a vítima e disse o seguinte, olha, eu posso pagar uma prestação de outra natureza. Eu sou pedreiro, eu posso reformar a sua casa. Você está precisando? Pode ser assim, como forma de prestação pecuniária, essa prestação de outra natureza, o meu serviço de pedreiro. E aí a vítima vai dizer o seguinte, eu aceito. A partir do momento em que o beneficiário aceitou,
Pronto, morreu Maria Preá. Está efetuada a prestação de outra natureza. Está lá no artigo 45, parágrafo 2º. A prestação pecuniária em prestação de outra natureza consiste, por exemplo, na entrega do condenado de cestas básicas, pode ser através de pagamento de cestas básicas, ou no fornecimento de mão de obra, que foi o exemplo que eu falei do pedreiro. De modo, é claro, que é necessário a concordância do beneficiário, desde que a pessoa, no caso a vítima, que vai se beneficiar da prestação pecuniária, e, entre aspas, da prestação de outra natureza, aceite e concorde nos termos que ficarem estabelecidos dessa prestação de outra natureza. Beleza? Porém, nós temos aqui que analisar uma observação importante em relação à Lei Maria da Penha. Ainda, neste sentido da prestação de outra natureza, é vedada a substituição da pena pelo pagamento de cestas básicas ou fornecimento de mão de obra ou qualquer outra prestação pecuniária nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a Lei 11.340/2006, em seu artigo 17, conforme segue. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cestas básicas ou de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. O que é que acontece? Quando se tratar de violência doméstica familiar, por si só, a substituição da pena por privativa de liberdade por restritiva de direito já é vedada. Além do mais, essa prestação de outra natureza, no sentido de que seja paga cestas básicas, não vai poder ocorrer. Justamente porque a Lei Maria da Penha, lá em seu artigo 17, vai vedar tudo isso que eu acabei de falar. Beleza? Só uma observação para vocês ficarem atentos e não errarem lá na hora da prova. Ok? Vamos continuar. Perda de bens e valores. A gente já estudou a prestação pecuniária, agora a gente vai começar a estudar a perda de bens e valores, ok? Primeiro, perda de bens e valores tem previsão lá no artigo 45, parágrafo 3º. Eu vou fazer logo aqui uns levantamentos importantes acerca do que é a perda de bens e valores. O próprio termo, o próprio nome já diz, bens, se você for lá para o Código Civil, os bens podem ser móveis ou imóveis, certo? E valores nada mais é do que ação nas bolsas de valores, ações nas bolsas de valores, ação em alguma empresa, moeda corrente nacional depositada em conta bancária, tudo isso são valores. E aqui na perda de bens e valores, o que vai diferenciar da prestação pecuniária é porque os bens podem ser móveis ou imóveis e valores, apesar de poder ser dinheiro, mas vai estar em moeda corrente nacional, ou ocorrer, entre aspas, um bloqueio, por exemplo. E aqui na perda de bens e valores, estes serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional. Por que ao Fundo Penitenciário Nacional, professor? Porque, pela natureza da pena, não faz sentido o réu ser beneficiado ou condenado, a vítima ser beneficiada por um terreno, por exemplo, em que ocorreu a perda em desfavor do condenado. O condenado teve a perda de seu terreno e o terreno foi entregue para a vítima. Não faz sentido. A finalidade da pena não é essa, ok? Isso não é uma forma de reparar dano. Mas, quando ela é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional, nós temos o entendimento de que, por ser o Fundo Penitenciário Nacional um órgão gestor, inclusive de verbas que advêm justamente da perda de bens e valores, ela é necessário para que ocorra, por exemplo, a manutenção dos presídios em determinadas hipóteses, pode-se socorrer ao Fundo Penitenciário Nacional. E aí, o que é que acontece? Esse Fundo Penitenciário Nacional, por ele ser gerido por um órgão administrativo, os valores e as perdas de bens que forem destinados a esse fundo estarão sob a tutela do órgão em si e só serão utilizados nas ocasiões previstas na lei de execução penal, conforme estabelece cada incisozinho que está presente. Eu só não me recordo quais os artigos, ok? Dito essas considerações iniciais, vamos para o estudo de forma específica da perda de bens e valores. Artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal. A perda de bens e valores foi redefinida pelo legislador como uma das penas restritivas de direitos possíveis, tendo como objetivo uma medida que efetivamente gerasse os efeitos esperados socialmente, retirando do agente
provento obtido com o crime e ressarcindo os danos causados à vítima, ao invés que uma pena privasse a liberdade do réu sem alcançar a devida punição adequada a determinadas situações. A referida pena alternativa está prevista no artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal, que foi incluída pela Lei 9.714 de 1998, em que descreve seu regulamento e sua aplicação, estando disposta como restritiva de direitos em substituição a uma pena privativa de liberdade, portanto autônoma, devendo ser estabelecida em sentença condenatória. E aqui tem uma observação interessante. Nós não podemos confundir a perda de bens e valores com o confisco, porque o confisco ele vai constituir, na verdade, uma condenação e vai atingir os instrumentos e produtos do crime. Na pena alternativa, os bens e valores são de natureza e origens lícitas, enquanto o confisco, na verdade, vai se tratar de bens ou valores de origens ilícitas. Beleza? Vamos ler o artigo 45, parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, conforme eu já havia falado. E seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Essa parte final que fala o seguinte: seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo. É simplesmente para dizer que a perda de bens e valores, o juiz vai tomar como parâmetro o prejuízo causado ao indivíduo. Exemplo, se o cara teve um carro furtado e o carro corresponde a um valor de 80 mil reais, certo? E aí depois o bandido foi preso, foi processado, foi condenado e teve a pena substituída e pegou uma perda de bens e valores, o juiz pode determinar a perda de um bem, certo? Um imóvel que esse réu tem, desde que esse imóvel tenha como valor máximo até 80 mil reais. Se passar de 80 mil, o juiz não poderá, certo, determinar que esse bem seja perdido em desfavor do Fundo Penitenciário Nacional, porque o Código diz que tem que ser no montante. Para juízo tem que ser até o valor do montante do prejuízo. O bem e o valor a ser destinado ao Fundo Penitenciário Nacional tem que ter por montante o valor do prejuízo do crime causado, certo? Entenderam até aqui? Se o furto foi de um carro de 20 mil, eventual bem que ocorra a perda, esse bem tem que ter como teto máximo 20 mil. Se passar de 20 mil, tem que procurar outra coisa. Beleza? Professor, e todo bem tem que ser até o teto? Não. O juiz pode, por exemplo, determinar a perda de bens e valores de um prejuízo, vamos supor, um prejuízo de 20 mil. O juiz pode determinar a perda de um bem de apenas 10 mil, que não pode ser superior a 20 mil. Beleza? Estamos entendidos? Perda de bens e valores é restritiva de direito, recai sobre o patrimônio lícito do acusado. Bens podem ser móveis ou imóveis, como eu já havia falado. Valores são tanto a moeda corrente depositada em conta bancária, como todos os papéis, a exemplo das ações que representam importâncias negociáveis na Bolsa de Valores. O que é arrecadado é direcionado ao Fundo Penitenciário Nacional, conforme previsão legal do artigo 45, parágrafo 3º, como eu já tinha falado, certo? E a última observação que eu quero fazer para vocês é que, ressalvada a legislação especial, como na lei de drogas, que direciona ao Fundo Nacional, que direciona ao... Deixa eu só... Peraí que eu me perdi aqui. Deixa eu só pesquisar bem aqui em relação ao FUNAD, que eu não estou me recordando. Deixa eu só colocar aqui no Google para me pesquisar aqui acerca do
Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência. Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência. Pronto. Então, aqui, pessoal, o que é que acontece? Deixa eu pôr aqui o slide novamente. O artigo 45, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte, que ressalvada a legislação especial, ou seja, caso a legislação especial disponha de forma diferente, certo? A perda de bens e valores vai ser destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. Lá na Lei de Drogas, a perda de bens e valores vai ser destinada ao FUNAD, que é o Fundo Centro já esqueci, portadores, deixa eu só voltar aqui, a Fundação Centro Integrada de Apoio a Portadores de Deficiência. Lá na Lei de Drogas vai ser destinado a essa instituição, e aí o que é que acontece? Isso vai ocorrer porque a Lei de Drogas está dentro de uma legislação especial, e o Código fez essa ressalva, beleza? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Observar a legislação especial, certo? Conforme aí o exemplo da Lei de Drogas, que eu acabei de falar, que cuida da política de drogas, no artigo 62, parágrafo 9º, realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada até o final da ação penal respectiva, quando será transferida ao FUNAD, juntamente com os valores de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Quando o Código, por isso que aqui, vamos ler bem que nesse primeiro parágrafo, artigo 45, parágrafo 3º, a perda de bens e valores pertencentes ao condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então, uma exceção que eu coloquei aqui, que é no caso da legislação especial, foi a do fundo, aliás, foi a da Lei de Drogas, que vai ser destinada ao FUNAD, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação à perda de bens e valores. Não. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, porque a gente vai estudar posteriormente a prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos e a limitação do fim de semana. Se eu for falar tudo isso nessa aula, vai ficar uma aula de mais de 2 horas. Vai ficar muito extensa. Então, para não ficar uma aula cansativa, eu vou encerrar a aula por aqui, certo? A gente falou hoje nessa aula específica, a gente tratou acerca da duração das penas restritivas de direito, da prestação pecuniária e da perda de bens e valores. Qualquer dúvida a gente vai tirar na sexta-feira, certo? Na nossa aula, ao vivo, porque na quarta eu vou participar da palestra da live, na verdade, com o professor Giovanni Moraes, acerca dos principais aspectos do acordo de não perseguição penal e sua inserção no direito brasileiro. Assistam lá, vai ser muito bom, certo? E eu vou ter que encerrar a aula aqui para não ficar muito extensa. Vou postar essa aula, acredito que na terça-feira vocês já vão estar com essa aula, certo? Lembrando que essa é a aula 3, a gente ainda vai ter mais uma aula para concluir o estudo das penas restritivas de direitos, ok? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. E uma boa aula aí para vocês, assistam. E até o nosso próximo vídeo.